Seja bem-vindo ao canal Fatos Curiosos. Eu me chamo Arão Oliveira e hoje ficaremos por dentro de 10 fatos e curiosidades sobre o cruel ditador Adolf Hitler. Vamos começar. A primeira paixão de Hitler foi durante sua adolescência quando morava em Linz, na Áustria. A bela jovem chamada Stephanie Isaac, de origem judia, foi a responsável pelo grande amor platônico de Adolf. August Kubizek foi um grande amigo de Hitler e publicou um livro 10 anos após sua morte. Ele conta que acompanhou todo o desenrolar do amor que durou cerca de 4 anos e que Hitler jamais teve coragem de expor seus sentimentos para Stephanie. Além disso, surpreendentemente, ela ser judia não era um problema para Hitler naquela época. Em entrevistas posteriores, Stephanie contou ter recebido uma carta sem remetente de alguém que dizia que estava indo embora para estudar na Academia de Artes, mas voltaria para se casar com ela. Ela não fazia a mínima ideia de quem havia escrito a carta. Na juventude, Hitler era apaixonado por artes, pintura e arquitetura. Determinado a se tornar um artista, Hitler chegou a discutir severamente com seu pai. Aos 19 anos após a morte de seus progenitores, ele parte para Viana com o intuito de ingressar na Academia de Belas Artes. Acabou sendo rejeitado 2 vezes e por vários anos viveu sem emprego fixo na cidade. Para sobreviver, ele se virava com os poucos trocados que recebia pela venda de suas pinturas. Este homem que aparece nas imagens teve o poder de mudar o destino da humanidade. Ele se chama Henry Thunder e foi um soldado britânico exemplar que recebeu uma ínfima quantidade de honrarias e condecorações por bravura na Primeira Guerra Mundial. Apesar de sua brilhante e respeitosa carreira como militar britânico, o que deixa este herói de guerra famoso é o fato dele ter poupado a vida de Adolf Hitler. No dia 28 de setembro de 1918, houve uma batalha entre a Alemanha e a Inglaterra, onde os britânicos acabaram vencendo. A tropa germânica já batia em retirada quando Henry Thunder logo percebe que um soldado inimigo estava por perto. Imediatamente ele levanta sua arma e, ao perceber que o mesmo estava ferido, acaba não atirando e deixando nada mais nada menos do que Adolf Hitler ir embora. Em 1921, Hitler se torna líder do Partido Nazista. Obcecado pelo poder, 2 anos mais tarde ele faz uma tentativa de golpe de Estado conhecido como o Putsch da Cervejaria em Munique. O golpe falhou e Adolf Hitler foi preso e permaneceu encarcerado por quase 1 ano. Durante esse tempo, ele se dedicou a escrever suas memórias que deu origem ao best-seller Mein Kampf, que em tradução livre significa Minha Luta. Após sua libertação em 1924, Hitler ganhou apoio ao promover o pan-germanismo, antissemitismo e anticomunismo com uma oratória carismática. Com tudo isso, não demorou muito e ele foi nomeado chanceler em 1933. Por ironia ou não do destino, em 1939, um deputado sueco sugeriu o nome de Hitler para receber o Prêmio Nobel da Paz. Apesar de ser um homem muito admirado e ter sido considerada a personalidade do ano de 1938 pela revista americana Time, o nazista não recebeu votos suficientes para ficar com a honraria. Pouco tempo depois, as pessoas que votaram contra a nomeação se fortaleceram de suas opiniões, já que o chanceler alemão viria a se tornar o responsável direto pela morte de mais de 6 milhões de judeus. Logo após se tornar chanceler alemão em 1933, Hitler mandou construir um grande complexo de abrigo antiaéreos em Berlim. Ainda inacabado, o bunker foi o esconderijo final e o local da morte de Hitler. Ele passou seus últimos meses por lá, onde comandou o exército alemão até 1945. Adolf se casou com Eva Braun na noite do dia 28 de abril de 1945. Antes mesmo de completar 2 dias de casado, Hitler teve a brilhante ideia de se suicidar. Sua esposa, que o amava muito, resolve ir pelo mesmo caminho do marido e se mata envenenada com cianureto.
Os seus corpos foram cremados pelos soldados alemães e suas cinzas foram jogadas ao vento para que os soldados soviéticos não pudessem capturar. Com uma jogada de marketing para parecer um bom líder, o ditador recusou o seu salário de chanceler. Em compensação, ele utilizava a máquina pública toda em seu favor. Viagens, banquetes e estadias em várias mansões eram tudo custeado pelo governo. Ele também recebia uma pequena fortuna de direito autoral com a venda do seu livro. As pessoas compravam com medo de represálias, pois era considerado de mau gosto não ter um livro do presidente em casa. Heil Hitler! Era a saudação que os militares nazistas faziam para homenagear seu líder. Os soldados estendiam o braço direito com a mão espalmada e soltavam as palavras. Este famoso gesto foi criado pelo próprio Adolf, e a inspiração para isso foi o povo romano quando eles falavam Ave César, os que vão morrer te saúdam. Porém, existe uma controvérsia. Alguns historiadores afirmam que o gesto havia um significado germânico que justificaria o seu uso. Você certamente já ouviu a expressão bigodinho de Hitler. Quando se fala em Adolf Hitler, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela pessoa com aquele bigode um tanto quanto engraçado. Sem dúvida alguma, essa é a marca mais conhecida do ditador mais famoso da história. Porém, os motivos que fizeram Hitler usar este bigode horroroso é facilmente compreendido quando vemos essa sua foto de perfil. Dono de uma big nareba, os pelos tinham a função de disfarçar o tamanho do seu nariz. Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar. Inscreva-se no canal Fatos Curiosos e fique por dentro das coisas. Temos vídeos novos toda semana. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!